Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6, queridos. Vamos fazer uma breve meditação na palavra do nosso Deus neste momento. Podem sentados mesmo, ficamos bastante tempo em pé. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 3, 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de fazer uma reflexão na tua palavra, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos use, que o Senhor nos conduza conforme a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Querido, como vocês sabem, nós estamos expondo as cartas, não é, do Apocalipse, e hoje nós chegamos na igreja de Sardes. Nós vamos dar um passeio pela cidade de Sardes ali, e avaliar, analisar essa igreja com o fito de nós aprendermos, extrair as coisas boas e também as ruins ali, para que nós não venhamos a praticar. Então é isso que nós vamos fazer. Mas antes eu quero contar 2 breves histórias que vai lançar luz nessa igreja. Então, tem uma frase aqui muito pesada que vocês devem ter percebido, que diz assim: você tem fama de que vive e está morta. Ou seja, todo mundo diz por aí que você está viva, o que parece, né, o que expressa pelas suas muitas atividades e porque você vai conduzindo normalmente, né, uma igreja grande e você parece que está viva. Todo mundo pensa que você está viva, mas você está morta. Tem fama de que vive e está morta. Então eu quero contar 2 histórias para lançar luz nessa nossa breve palavra, uma história de um velório e a história de um avião. A história do velório é o seguinte: imagina você num velório de uma família próspera, família bem rica. Então morreu um ente querido desta família e obviamente que eles vão vestir ele com a melhor roupa, com a roupa muito cara, um perfume muito, não é, muito perfumado, com uma roupa muito cara, um caixão lindo, se é que tem caixão lindo, né? E o ambiente ali cheio de flores naturais, aquele ambiente, né, bonito, né? Por que não? Um ambiente bonito. Mas dentro daquele caixão a pessoa está morta. Tudo por fora parece vida, aquelas flores naturais ali, aquele ambiente, aquela roupa bonita que aquele defunto está vestido, aquele perfume, tudo cheiroso ali. Mas ali o sangue não corre nas veias dele, o coração não bate, o cérebro não processa, ele está morto. Mas tudo por fora está parecendo vida. Sabe de que eu lembrei agora? Eu lembrei de um velório que eu participei com a Adel quando o Gabriel era pequenininho. E nós chamamos ele para ir embora e ele disse: não, eu não vou não, porque eu ainda não comi brigadeiro. Naquela mesa bonita de flores, bem arrumada. Então, realmente, né, parece uma festa, parece vida, mas ali dentro, né, é isso que está dizendo, é um morto arrumadinho, um defunto arrumadinho. Essa era a característica daquela igreja, estava tudo tranquilo, tudo estava funcionando normalmente, não é? Tinha até a fama de ser uma igreja avivada, mas era um defunto arrumadinho. A história do avião é que o avião alçou voo, e com os tripulantes, com os passageiros, e em cima, quando ele já tinha pegado o voo, ele deixou vazar, emitiu um gás letal, e todo mundo morreu daquele avião. Essa não é uma ilustração fictícia, né? Uma história real. Então, ele emitiu um gás letal ali, todo mundo morreu,
Mas o piloto automático, já chama piloto automático, né? Acionou automaticamente o piloto e ele foi normalmente. O voo tranquilo, sereno, voando, né? Ali tranquilo, acima das nuvens, e todo mundo morto, o piloto morto, porque ele estava no piloto automático. E quando acabou o combustível, né? Era de se esperar, ele caiu no chão e se esborrachou no chão. Mas é uma boa ilustração também, né? Aquela igreja estava no piloto automático. Todo mundo ali cantava, orava, pregava, pastoreava e a coisa ia a pleno vapor, mas tudo no piloto automático, porque dentro daquelas pessoas não tinha vida. E quando a gente fala de igreja, está falando de pessoa, porque a pessoa, igreja é pessoa. Então as pessoas estavam mortas ali. E interessante, né? Aquele bando de atores, atrizes, parecia mais um teatro, né? O palco de um teatro, todo mundo ali apresentando, e a coisa vai que vai. Era essa a situação da igreja de Sardes, da igreja que estava na cidade de Sardes. A cidade de Sardes era uma das 7 escolhidas pelo próprio Jesus para enviar uma carta. Essas 7 cidades, essas 7 igrejas, representa todas as igrejas em todos os tempos, né? Porque nós já falamos isso por várias vezes. O número 7 significa totalidade, plenitude. Então, representa todas as igrejas. Ele escolheu essas 7 igrejas, né, pela vontade dele, igrejas próximas umas das outras, ali na Ásia Menor, para fazer isso. E essa cidade de Sardes era uma cidade muito antiga. Há 1000 anos antes de Cristo, ela já existia. Era uma cidade opulenta, bonita. Essa cidade ela foi construída no topo de uma montanha. Olha onde Paulo escolheu Paulo ou outro, né, para começar uma igreja no topo de uma montanha, essa cidade. E eles se orgulhavam dessa cidade porque ela era muito segura. Nessa época, antes de Cristo, uns 1000 anos antes de Cristo, ela era a capital da Lídia, do reino da Lídia, e o rei chamava Creso. E eles eram muito seguros ali, porque ninguém podia entrar, não tinha como subir, porque só tinha um corredor estreito e não tinha como um exército atacar. Vinha poucas pessoas, então não tinha como. Ela nunca tinha sido atacada, exceto em 546, quando o rei Ciro, conseguiu. Ele ficou ali por alguns dias acampado e vigiando com seus soldados, e num exato momento que toda a cidade dormiu, os soldados também que ficavam ali na porta daquele corredor também dormiu, porque os soldados ficavam ali e quando se viesse exército não podia vir todo mundo, vinha uma pequena turma ali de soldados e eles destruíam os soldados, não tinha, era um corredor estreito, era uma montanha de pedra, ela lá em cima, não tinha como escalar e tinha só um corredor, e por este corredor o exército não tinha como ir um exército todo, ia pequeno número, é por isso. Mas eles ficaram ali de espreita, e quando os soldados dormiram, eles eram tão seguros, né, achavam que jamais ia acontecer, e eles foram pegos de surpresa em 546. E o rei Ciro reconstruiu a cidade, uma cidade realmente opulenta, uma cidade grande, e em 214 a.C., Antíoco Epifânio tomou a cidade da mesma forma. Eles descuidaram ali, a guarda dormiu, e Antíoco e seus soldados entraram nessa cidade e destruiu e reconstruiu novamente essa cidade, que era uma cidade grande, uma cidade orgulhosa. A igreja que estava ali era também uma igreja grande, uma igreja laboriosa, trabalhava, né? Mas é da forma que nós estamos dizendo, era uma igreja avivada, entre aspas, e, enfim, eles estavam ali dessa forma, e foi indo até que o Senhor mandou essa carta para eles com esse aviso, com um aviso aqui muito pesado que nós vamos ver, e isso aconteceu, essa advertência do Senhor Jesus. Mas, queridos, depois de fazer essa breve introdução aqui, para nós conhecermos o contexto histórico, um pouquinho da cidade, tanto da cidade como da igreja, eu gostaria de discorrer com os irmãos sobre o seguinte tema: avivamento ou sepultamento. Olha que tema pesado e oportuno para aquela igreja. Avivamento ou sepultamento, não tinha outra alternativa. Avivamento ou sepultamento. O destinatário, como sempre, é o pastor de Sardes, o representante da igreja,
E o remetente, quem é o remetente? O remetente é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando ele apresentou com várias características, e aqui ele mostra 2. Sempre essas características que ele mostra, geralmente 2 para cada igreja, de acordo com aquela igreja, de acordo com a necessidade daquela igreja. Nós sabemos que a palavra 7 é totalidade, é plenitude. Quando ele fala 7 Espíritos de Deus, é o Espírito de Deus na sua plenitude, no seu poder de ressuscitar morto. Então, o 7, o que está escrevendo aqui é o que tem o Espírito de Deus no seu poder pleno, capaz de ressuscitar esse povo morto. É o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na palma da mão. Nós sabemos que as 7 estrelas são os 7 pastores, é aquele que tem o Espírito que tem poder para ressuscitar, e aquele que tem todos os pastores na palma da mão sobre o seu domínio, ele que domina, ele que na realidade é o pastor dos pastores, que traz os pastores na palma da mão. É esse que está escrevendo essa carta, João, e você vai levar e vai entregar para o pastor da igreja de Sardes. E aí ele começa o corpo da carta, ele, como sempre diz, eu conheço totalmente as tuas obras. Eu conheço cada fio de cabelo de cada um da igreja, eu sei tudo que passa ali, eu estou o tempo todo ali, 24 horas presente com o meu espírito, então eu conheço as tuas obras. E aí ele pronuncia essa frase pesada, né? Conheço as tuas obras, que tens fama de que vives e está morta. Você tem fama, né? Nós já falamos sobre isso na introdução. Era uma igreja realmente que tinha várias dinâmicas. É uma igreja que movimentava, uma igreja que tinha crentes que trabalhavam na obra de Deus, que cantavam, que adoravam, que pregavam e até, porque não, pastoreavam. Mas eles trabalhavam na obra de Deus, mas eles não tinham Deus no coração, eles estavam em pecado. Eles certamente se contaminaram com aquela cidade promíscua, né, com o mundo, os que cantavam, os que adoravam da mesma forma, os que pregavam e até os que pastoreavam. Isso trazendo para nosso tempo agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque não é diferente, as coisas sempre repetem. Quantas pessoas que trabalham na igreja, mas que por dentro tem que se resolver por dentro. O coração está manchado de pecado, está cheio de pecado, ele está trabalhando ali, não é? Mas o coração cantam na igreja, mas o coração não está puro, não está na presença de Deus, pregam e pastoreiam também, precisam fazer um concerto com Deus, precisa abandonar certos pecados que está lhe matando ou já matou, e ele continua ali no piloto automático, ele continua ali como um defunto arrumadinho, por fora, todo se apresentando como um ator, e ali ele vai trabalhando, ele vai cantando, ele vai adorando, ele vai pregando, ele vai pastoreando, e o piloto automático está no piloto automático e vai porque vai, mas não vai chegar em lugar nenhum, ou chegar aonde aquele avião chegou, porque no piloto automático não funciona, não dá certo. Tem que ter alguém na direção. Todos achavam que a igreja era avivada por causa do seu dinamismo. Todo mundo achava ali, né, ninguém imaginava a fama realmente que corria ali, que era uma igreja. Não que a igreja não deva ser, né, dinâmica, que trabalhe, obviamente que ela tem que ser assim, mas não vai adiantar, é correr atrás do vento. Se nós não colocarmos a nossa vida na presença de Deus. É por isso que eu digo que esse ano, além do tema que temos, o tema é santificação. Para essa igreja crescer, nós precisamos evangelizar, proclamar a palavra de Deus, sim, fazer discípulos, mas se nós não tivermos na presença de Deus, ela vai começar a crescer, se crescer, uma igreja problemática. Se crescer, eu acredito que nem crescer vai. Nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos fazer um concerto com Deus, olhar para dentro do nosso coração e ver se tem alguma coisa que está desagradando a Deus no nosso relacionamento com os irmãos, na nossa prática do dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos conjugais, porque às vezes, irmãos, passa despercebida, não, está tudo bem, eu estou lá, estou pregando, e a gente não percebe, isso não é pecado, isso não vai trazer consequências, e traz sim. Precisamos, Senhor, de ser de santo porque eu sou santo.
Então nós precisamos tomar muito cuidado. Muitos só tinham nome no rol lá, mas estavam mortos espiritualmente. Só tinha o nome deles lá no rol, e eles trabalhavam, o nome deles estava no rol, e eles eram membros arrolados da igreja, mas espiritualmente eles estavam mortos. Mas vejam, irmãos, algumas causas que levaram a igreja a essa situação, algumas possíveis causas. Primeiro, o comodismo. Ela se acomodou, assim como aquela cidade, não vigiou. Aqui nós estamos tranquilos, nós somos uma cidade grande, eu estou dizendo agora a cidade, Jesus usou, né, o contexto da cidade, eu estou usando também. Nós estamos tranquilos, quem é que vai poder entrar aqui? Nós estamos bem. E a igreja também, nós estamos bem aqui, uma igreja, nós temos verba, nós temos cantores o suficiente, uma igreja que está sempre chegando pessoas novas, então está tudo bem. Isso dava até uma certa liberdade, né, entre aspas, para eles cometer pequenos delitos, porque tudo começa com pequenos delitos. Se sentir até no direito, a coisa está tudo indo bem, então que mal tem? Então o comodismo, começa com o comodismo, não é? Se está tudo bem, Deus está olhando para mim, Deus está sorrindo para mim, então eu estou bem na fita. Então, e aí a pessoa deixa de vigiar como aqueles soldados ali. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, primeiro, comodismo. Segundo, o espírito da cidade influenciou a igreja. O espírito da cidade era uma cidade muito promíscua. As cidades, a cultura helenística, a cultura grega, vocês sabem, não é? Eles tinham vários deuses, prostitutas sagradas, o homossexualismo era normal, e tantas outras coisas, vários templos ali, comida sacrificada a ídolos e tudo mais, e não tinha traição, o homem principalmente, não tinha problema nenhum, não é? Trair, às vezes era até status. Então a igreja, vários irmãos saíam nas noites tranquilos e praticavam essas coisas. Eles saíam na noite, no trabalho, onde eles estavam, toda aquela cultura, todo aquele ambiente, né, como não é diferente nos nossos dias, né, quando a gente basta dar uma voltinha por aí, né, um crente, a primeira coisa ele olha para os lados, não vê um irmão da igreja, e ele se vê só no meio daquele mar de lascívia, de prazeres carnais, e ele olha, não vê ninguém. É assim que aconteceu, não é? Eles foram influenciados pela sair à noite, enfim, e eles começaram, não é? Eles, ao invés de influenciar a cidade, eles foram influenciados pela cidade. E nós temos que vigiar, realmente, irmão, né? Até no quarto não tem ninguém, né, nos olhando, e a gente acaba que, se não vigiar, vai acontecer como aconteceu com aqueles soldados, vai acontecer como aquele avião, não é, que partiu no piloto automático. Falta de vigilância espiritual, né, que já resume, né, que já falamos sobre isso, não vigiaram, né, deram vazão a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, naquela cidade terrível, e talvez até mesmo a ausência de perseguição, de provação. Aquela igreja não fala que ela sofreu ali com líderes herégicos, por exemplo, ou heréticos. Também perseguição ali não havia, pelo jeito estava tranquilo. Tinha uma doutrina sã, tinha pregadores ali que pregavam a palavra, nem que fossem mortos, mas ortodoxos, mortos. Tem ortodoxos também que são mortos. Eles ouviam a palavra, a pregação da palavra ali, enfim, e não tinha perseguição, não tinha provação, e talvez precisasse, né, de uma aprovação, de uma perseguição. Aliás, quando a igreja não sofre nenhuma perseguição, nenhuma provação, com certeza tem alguma coisa errada. Quando a pessoa não é provada, faz um propósito com Deus, você, a partir de hoje eu vou ser mais santo, eu vou rever meus conceitos, eu vou olhar para dentro do meu coração, eu vou orar mais, eu vou clamar mais a Deus. Faça isso para você ver se não vem provação, se não vem luta para você. Faz esse compromisso só para você ver. Eu sinto isso na pele. Então,
Às vezes até falta de provação. Eu lembro de uma história aqui, irmãos, que eles contam que aconteceu com um pregador famoso, avivalista, e ele sempre era muito perseguido, né, fazendo a obra do Senhor, onde chegava, e as pessoas criticavam, e ele ficava feliz, ele sabia que ele estava mexendo, né, com o inimigo, ele estava provocando, e ele realmente passava por muitas provações por causa disso, e ele percebia, tinha discernimento espiritual, e a coisa dava certo, e ele pregava, e muitos criam na palavra, e ele conseguia manter a vida na presença de Deus, mas eram essas perseguições. E um dia ele, caminhando, o dia todo já estava tarde, e ele já estava preocupado, chateado, porque ele não tinha sofrido nenhuma perseguição, nenhuma luta naquele dia, nada tinha tentado. E ele preocupado, e já estava chegando na cidade, nada, né, já estava a tardezinha, chegando na cidade para ele fazer pregar lá, fazer enfim, e um menino, né, muito atentado, jogou uma pedra nele. E a pedra acertou. E ele disse, louvado seja Deus. Sabia que não ia passar sem uma tribulação, sem uma provação, porque não passa. Então, irmãos, é isso. Se você colocar a vida na presença de Deus, você vai ver, e você já viu, né? Com certeza. Vem sim, vem a luta, vem a tribulação. Essa igreja, irmãos, tinha fama, mas ela não tinha vida. Uma igreja que tinha fama, mas não tinha vida, ela era apenas um clube. As pessoas iam para lá, faziam os trabalhos, né? Mas mais por prazer, por dever. É bom um clube para a gente, né? A gente precisa de frequentar um clube para a gente descansar, para a gente distrair um pouco, se divertir. Não é? Mas a igreja não é para isso, para a gente se divertir, para a gente distrair, é para a gente adorar, para a gente servir a Deus. Sua motivação, a motivação daqueles irmãos daquela igreja não era orar, não era adorar, não era aprender da palavra. Aqueles irmãos oravam, mas eles não oravam, porque não tem como orar, não tem como falar com Deus se nós não estivermos na presença de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado nos causa separação entre nós e o nosso Deus, de forma que ele não nos ouve. A palavra do Senhor lá em Isaías diz que a mão do Senhor não está encurtada, nem ele está surdo, e nem cego para que não possa nos ver, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então era uma igreja que orava, mas não orava, porque orar é falar com Deus, e como é que eu vou falar com Deus se eu estou morto, se eu estou em pecado? Eles estavam em pecado, a pessoa que está em pecado, ele precisa sim orar primeiro, mas clamar por perdão e se arrepender, porque senão a oração dele não vai ser ouvida. O Senhor abre uma exceção, porque como a barreira está ali, ele vai falar, Senhor, tem misericórdia, se arrepende, clama ao Senhor, aí a barreira é aberta, mas se ele já ir orando, não adianta. Era uma igreja que adorava, mas não adorava. Não tem como adorar o Senhor se não tiver com o coração na presença de Deus. O que vai subir para Deus, quando eu estou cantando, com o coração realmente sujo, manchado, em pecado, como é que vai subir com isso? Vai subir com um aroma suave? O Senhor vai aceitar isso como uma adoração? O cântico, a adoração não brota da garganta, ele brota do coração. E que como o meu coração tiver, o que sai da boca é o que está no coração. Lembra disso? O que sai da boca é o que está no coração. Então o que vai sair, que coisa feia que vai sair. Meu coração está todo cheio de pecado, de pensamentos promíscuos, adúlteros, de práticas de pecado que as pessoas não veem. Eu não estou puro, eu não estou na presença de Deus, e agora eu começo a oferecer ao Senhor uma oferta de Caim, porque lá diz que ele não aceitou a oferta de Caim porque o coração dele era mau, aquilo cheirou mal nas narinas de Deus. Então, uma pessoa quando está em pecado, que ele antes não se... é por isso que todos os dias aqui a gente tem um momento de contrição, que ele não se arrepende, que ele não purifica o seu coração. Quando ele cantar, quando ele adorar, quando ele oferecer o seu sacrifício de adoração ao Senhor, vai sair um aroma de dentro do seu coração. Que aroma é esse? Que aroma é esse que vai sair do coração dele? Então, essa igreja estava complicada. E no verso 2, Jesus afirma que uma turma estava morta e a outra estava na UTI. Na verdade, a maioria estava morta e o resto estava na UTI com o pé na cova. Olha o verso 2.
Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Ser vigilante consolida o resto que está para morrer. Tem um resto que já está agonizando, já está para morrer. Essa palavra consolida, que no grego, esse verbo consolidar, que significa esteizo, é quase que ressuscitar mesmo. É aquela prática do médico que ele dá aquele choque para ressuscitar. Ele chama ressuscitar, mas não é ressuscitar, porque a pessoa não está morta. Se ele tivesse morto, ele não ia viver. Né? Pois é, o refibrilador. Isso, é isso mesmo. Então, queridos, estava naquela situação, e o verbo consolida os que está para morrer, desperta. Enquanto é tempo, que depois que vocês morrerem, nem o aparelho aqui do presídio Marcos Elias vai dar jeito em vocês. Então, aproveita agora e ressuscita. Senão, não vai ter jeito. Então, veja bem, que coisa impressionante. A maioria daquela igreja estava morta e um resto estava na UTI. Estava com o pé na cova. E aquela igreja, irmãos, a maioria estava morta, mas havia também crentes doentes, fracos, em fase terminal. Assim também em muitas igrejas, né, tá ali, tem muita gente ali que estão doentes, estão fracas, estão em fase terminal também, porque estão prevaricando, não estão levando o Senhor a sério. E eles estão nessa forma, eles estão oferecendo ao Senhor essas coisas, essa adoração que nós estamos falando, esse trabalho na obra do Senhor, dessa forma que nós estamos falando aqui, essa adoração, essa oração, esses cânticos. Que coisa, irmãos, a gente vem para a igreja orar, adorar e louvar o Senhor, de fato, a gente precisa estar na presença de Deus. Porque senão, como é que ele vai receber, como é que ele vai aspirar esse aroma? Que coisa impressionante, né? Nós temos que ter muito cuidado com o pecado, irmão. Nós somos propensos ao pecado. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. A gente perde a vontade e aí a igreja, a gente continua. Perde a vontade, mas continua fazendo, sem vontade, porque no fundo do coração a gente sabe que aquilo não está agradando a Deus, então a gente perde a vontade. Mas é tão tradicional, é tanto tempo, a gente está ali, e a minha mãe é daquela igreja, e eu estou ali, e eu preciso manter esse status, e eu continuo louvando, eu continuo adorando, mas eu não estou fazendo a vontade de Deus, nem estou com vontade de fazer, porque o pecado mata a vontade de buscar a Deus. Irmãos, avivamento ou sepultamento. Avivamento ou sepultamento. Não tem outra alternativa, porque, veja bem, aquele grupo morreu e aquele outro estava ali caminhando para a UTI, já com o pé na cova, e eles precisavam. O Senhor falou, veja, olha, ressuscita, revitaliza os poucos que estão aí. Não havia outra alternativa para aquela igreja. E Jesus, meus queridos, repreende aquela igreja com firmeza e amor. Olha ainda no versículo 2, ele fala assim, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e arrepende-te. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Aquela igreja tinha recebido uma mensagem verdadeira da palavra. Eles tinham ouvido a palavra. Lembra do que vocês ouviam. Guarda isso. Guardar é praticar. Não é simples guardar no coração, mas viva isso. Pratique o que está na palavra. O que vocês têm recebido do púlpito? Qual é a pregação, a exortação? Como vocês têm encarado isso? Como vocês têm recebido essa exortação, essa exposição da palavra? Guarda, arrepende. Ouça essa palavra que vem para o seu coração e arrepende-te. E aí vem a advertência, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele sabia muito bem o que o Senhor estava falando, porque o Senhor estava usando o contexto da cidade. Ele sabia que quando os soldados vieram das duas vezes, houve uma tragédia na cidade. O soldado destruiu completamente aquela cidade. Então ele diz, olha, vocês vigiem. Aqueles soldados vieram como ladrão, de noite, quando eles estavam dormindo. Então é por isso que o Senhor disse, olha, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. E aqui nós entendemos, irmãos, que o reavivamento é uma volta à palavra de Deus.
É voltar-se à palavra de Deus. O que o Senhor está falando na sua palavra? O que os pregadores estão exortando? O que os cânticos, as letras dos cânticos inspirados estão dizendo? Então, eu preciso obedecer, eu tenho a voz de Deus, eu tenho a boca de Deus, porque eu tenho a palavra de Deus, eu tenho os profetas de Deus que expõem a palavra de Deus hoje, os pregadores que expõem verdadeiramente a palavra são os profetas de Deus. Então eu tenho, eles me exortam, eles falam, a palavra de Deus fala o que ele está falando. Eu preciso. O reavivamento é uma volta à palavra de Deus. O reavivamento, diferente do que muitos pensam, que ia fazer muito movimento, e muito barulho, e muita coisa. Não, não é isso. Não adianta. Essas pessoas que estavam mortas, elas não estavam mortas exteriormente. Elas podiam muito bem fazer tudo e elas faziam. Muito movimento. É por isso que ela tinha fama de que vivia, porque ela fazia muito movimento. Não é isso. O reavivamento é quando a pessoa volta para a palavra. E quando ele volta para a palavra, ele começa a orar, porque a palavra exorta ele. Ele começa a obedecer, a fugir do mal, a fugir do pecado. Porque a palavra exorta ele, a palavra dá força para que ele faça isso. A palavra vai dar exatamente a direção. Você vai por aqui, que você consegue. Você vai receber poder do Espírito Santo. Se você agir dessa forma, você agir assim, a Bíblia conduz a pessoa e ele consegue. Reavivamento é uma volta à palavra de Deus. Sardes caiu porque não guardou o que tinha ouvido. Ele tinha ouvido, não escutou, ignorou a exortação. Ela ignorou a exortação. Tem pessoas que não gostam de exortação bíblica. Eles ficam chateados, porque eles não querem. Eles não querem ser exortados, eles querem continuar da mesma forma. E o Senhor nos levantou aqui exatamente para isso, para exortar. Primeiro somos exortados, porque a palavra não é simplesmente para a igreja. Quando nós expomos a palavra aqui, ela é para nós também. Se ela é a palavra de Deus, ela serve para todos nós. Então, se a igreja está sendo exortada, eu também, os pregadores estão sendo exortados. E nós precisamos aceitar. Ou então o pregador não está expondo a palavra. Porque se ele está expondo a palavra e eu não aceitar, eu não estou aceitando a palavra. Então, querido, nós precisamos escutar. Aquele pessoal não escutou a exortação. É isso que está dizendo o texto. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido e guarda. E arrepende. É exatamente isso que ele está falando. Que o texto está falando. E concluindo, irmãos, Cristo conclui falando da recompensa para o resto do resto. O resto do resto. Olha que coisa interessante. O verso 4 e 5 vai falar do resto do resto. Ou seja, a maior parte estava morta, o resto estava na UTI e o resto do resto estava na presença de Deus, estava diante de Deus. Olha que coisa interessante. Olha o verso 4 e 5, então. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de brancos juntos comigo, pois são dignas. Olha, essas pessoas aqui não podem ser as que estavam mortas, que é a maior parte. Também não pode ser a que estava na UTI, com o pé na cova, como ele falou. Então, só nos resta o resto do resto. Um pequeno remanescente ali, pequeno, daquela igreja que estava nessa situação. Olha o verso 4 novamente. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, não sujaram o seu coração, a sua vida, não praticaram o que essa cidade pratica, não deu vazão ao pecado, e às vezes até deu vazão ao pecado, outrora, mas eles fizeram um propósito com Deus e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles branquejaram os seus vestidos, e eles fizeram um propósito com Deus. Então, um pouquinho ali, talvez aqueles que estavam na UTI ali, eles resolveram não morrer. E aquele pequeno remanescente, eles alvejaram, eles branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É isso que ele está dizendo. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram. O Senhor não vê o passado. Ele diz, não contaminaram.
porque o Senhor não olha, Ele cai no esquecimento os nossos pecados, as nossas práticas, quando nós realmente confessamos diante de Deus e abandonamos aquilo ali, não praticamos mais aquilo, o Senhor não traz mais, não é aquilo na nossa cara. Então é por isso que Ele está dizendo como se essas pessoas nunca tivessem praticado essas coisas. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de brancos comigo, porque elas são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, essas pessoas, esse pequeno resto, não é que decidiram mudar a sua vida, de fazer esse compromisso, de alvejar as suas vestiduras, eles vão receber um vestido branco, agora um vestido celestial. Esse vestido representa a justiça de Deus plena, só vai ser totalmente declarado justo diante de Deus, adaptado, estruturado para viver a eternidade com o Senhor. E ele disse, obviamente não vai ser apagado nunca do livro da vida, ele vai viver eternamente com o Senhor. E uma coisa interessante aqui no final, olha, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, ou seja, eu vou honrar esse meu servo aqui. Isso é um evento onde todos os anjos, está aí o Pai, ele vai chamar esse servo e vai proclamar, esse é o meu servo que branqueou as suas roupas, que alvejou as suas roupas no meu sangue, e vai honrar na presença de toda os anjos dos céus e os demais crentes, toda a igreja e diante do Pai. Ele vai honrar essa pessoa. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E concluindo, queridos, eu digo para os irmãos o seguinte: Deus sempre preserva um remanescente fiel, e nós precisamos fazer parte desse remanescente fiel. Você precisa, eu preciso ser esse remanescente fiel, porque só esse remanescente fiel, só eles vão receber um vestido branco de justiça. Nós não podemos ser essa turma que morreu, que está no piloto automático, esse defunto arrumadinho. Nós não podemos, misericórdia. E também não precisamos estar na UTI. Não precisamos, esse pessoal aqui, esse remanescente saiu da UTI. Mas a pessoa está numa situação, né? Ele nem tinha percebido, e ele percebeu, e eu realmente estou na UTI, essas práticas que eu estou cometendo, isso que eu estou fazendo, essas coisas sutis, que parecem inocentes, isso me caracteriza que eu estou na UTI. Precisamos realmente ter discernimento espiritual e refletir o que estamos fazendo. O que estamos fazendo? Estamos prejudicando? Estamos entristecendo a Deus? Estamos prejudicando alguém? O que é que nós fazemos? Estamos fazendo? Como é que estamos? E fazer um propósito. Senhor, eu quero profundamente eu quero profundamente te agradar. Chegou o momento, chegou o ano 2025. O ano do conserto total, o ano de deixar tudo para o Senhor e se atirar nos braços do Senhor Jesus. Já chegamos à conclusão de que não há outra alternativa. Já chegamos à conclusão de que não há outro caminho, não há outra paz, não há outro conforto. Já chegamos à conclusão que esses prazeres mundanos, isso é ilusão, isso não preenche o âmago, o vazio da alma. Então chega, vamos pagar o preço. O caminho é estreito mesmo, mas ele desemboca numa vida plena de alegria, de prazer, de sossego. Quando nós deitamos, podemos descansar, dormir tranquilo, aquela paz, aquela tranquilidade, a nossa consciência agora tranquila, e tem pessoas nos acusando, e tem pessoas que não adianta, a paz brota do coração, e que aquelas lutas muito grandes, muitas tristezas externas, mas o coração é alegre, e a alegria não depende de fatores externos. Nós estávamos falando na escola dominical sobre bem-aventurança. O que é uma pessoa bem-aventurada? E eu estava pensando comigo mesmo, nem expus. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que descobriu o segredo da felicidade. E qual é esse segredo?
o segredo da felicidade, quando a pessoa descobre que ele pode ser feliz independentemente de qualquer situação, de qualquer fator externo, de qualquer circunstância, porque o coração brota, a alegria brota do coração, o coração dele é moldado pela alegria do Senhor. É por isso que às vezes a gente pastores, visita UTI, pessoas, servos do Senhor em estado terminal, e a gente vê o rosto brilhar, aquela alegria. Como é que essa pessoa está mais alegre do que eu? Às vezes a gente é que sai consolado de ver aquela pessoa ali. A gente vai para consolar e sai consolado. Que coisa impressionante. A gente vê que a alegria realmente dele está dentro do coração dele, brota dele. Então, queridos, isso não tem preço. Você precisa disso, eu preciso disso. Vamos buscar isso. Vamos fazer esse compromisso a partir desse ano, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração antes de nós irmos para a Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia também. É dia de nós renovarmos o nosso pacto. Um dia, uma palavra oportuna, né, para isso, para a gente sair daqui realmente leves e abençoados. Ó Jesus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós almejamos, o nosso coração almeja essa vida reta, essa vida que a tua palavra nos orienta, nos ensina, mas, por outro lado, a nossa natureza, ó Deus, a carne vive lutando contra o Espírito, ó Deus, mas o Espírito precisa da tua força, do fortalecimento do Senhor, para que nós possamos colocar em prática esse nosso projeto, esse nosso plano, estar plenamente de acordo com a tua vontade. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, não só nós que estamos aqui, mas todos que estão recebendo essa ministração, essa palavra, Senhor. Que eles também, da mesma forma, sejam tocados, sejam despertados e se comprometam hoje, em nome de Jesus, a assumir esse compromisso, a honrar, a segurar, a firmar esse compromisso. Nós queremos hoje selar esse compromisso com a Santa Ceia do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar.